Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bora para nosso estudo de mercado, né, turminha? Onde a gente vai estar falando aí do que foi que aconteceu no preço hoje, tá fazendo as marcações aí para o dia de amanhã, para que a gente possa ter aí uma sexta-feira ótima aí, fechar a semana com chave de ouro, todo mundo aí, como eu tenho visto lá no grupo. Mas antes de a gente começar o estudo, bora para nossa vinheta. Então bora lá, né, galerinha? Vamos lá falar do preço hoje, né? Hoje as oportunidades aí foram bem boas aí para todo mundo, né? Confesso que de novo eu bati minha meta e caí fora e poderia ter feito muito mais se tivesse acompanhado, mas é como eu sempre digo, a gente tem que estar sempre ciente do que está fazendo para depois não ficar com essa de arrependimento, né? O importante é o seguinte: quem operou de manhã fez dinheiro, quem operou na hora do almoço fez dinheiro, quem operou de tarde fez dinheiro. E é o que a gente acompanha lá no grupo, né? No Telegram. Cada um tem o seu horário de operar, cada um entendeu o operacional e está aproveitando as oportunidades aí que o preço e que o índice está nos dando, né, galera? Então, isso é o que vale, galera. Isso é o que vale demais mesmo. E eu tenho certeza que vocês estão cada vez mais virando a chave aí para sair do time do varejo e virar aí a turma que ganha dinheiro no mercado financeiro. E se você está chegando agora, caiu aqui de paraquedas no vídeo, ou essa é a primeira vez que você está assistindo, então já se inscreve no canal, deixa aquele like, porque aqui você vai encontrar tudo sobre Smart Money e descomplicado, de uma forma simples, objetiva e direta, sem aquele monte de blá 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 em inglês, sem monte de siglas e números. Aqui a gente é objetivo, eu faço as marcações simples. Tem uma playlist top que você vai encontrar aí no teu card em cima, Smart Money do zero, que ela é uma playlist que se você está começando, está chegando agora, caiu no canal para conhecer o Smart Money, lá você tem um treinamento gratuito do zero para começar a entender e aprender esse operacional. Então, já clica nela aí e vai lá assistir, que vale muito a pena. Beleza? Então, bora falar aqui do índice hoje. O que índice aconteceu hoje, né? Hoje ele abriu nessa região do fundo aqui, né? Perto dessa... Opa, deixa eu botar aqui uma cor escura. Aqui nessa região. E é lógico que a gente já sabe o que acontece, né? Quando ele abre aqui para baixo, que nem ele fez aqui, ó, ele acaba deixando todo mundo preso na venda, fica trabalhando nessa região aqui por um tempão, e aí depois, na hora que o mercado à vista resolve abrir, aí ele sai fazendo o movimento dele, né? Afinal de contas, uma coisa que vocês têm que ter em mente é: se a gente está num fundo extremo, a gente sempre vai estar procurando por oportunidades de compra, né, turma? A gente não pode esquecer que a gente teve uma renovação. Então, se o preço está nos mostrando que ele não está conseguindo descer, ó, ele tenta 3 vezes e não consegue, a gente tem que aproveitar a oportunidade, né? Eu fiz essa subida aqui, bati meus R$ 600 ali de meta e deu, né? Foi exatamente a subida até o teste desse fundo aqui, né? Porque operar contra a tendência é isso, né, turma? É você saber que ele pode vir até aqui e continuar descendo, né? Ou, claro, aí se ele faz um movimento contrário, você tem lá em cima uma nova oportunidade vendedora para ter aí novas oportunidades. E foi isso que aconteceu. Depois a galera teve oportunidade de vender aqui, teve oportunidade de vender aqui, né? Até o Fabrício lá pegou essa venda aqui e arrastou até o final do dia lá, pegando mais 1.000 pontos aí na parte da tarde. Ou seja, isso é o Smart Money, turma, tá? É isso aí que a gente carrega como um aprendizado do Smart Money, beleza? O que a gente tem aqui agora? Vou deixar marcado essa região aqui desse order block, tá?
mas cuidado porque ele já é uma região mitigada e eu tenho um equal high aqui, ó, tá? Preste atenção nesse topo duplo, que isso aí é liquidez, ok? E aqui nós temos um outro ponto também que é determinante para essa continuidade do preço, que é esse fundo duplo que acabou ficando aqui, certo? Então, vocês têm que tomar muito cuidado com manipulação do preço aqui, ó. Mesmo porque a gente acompanha aqui, ó, pelo que a gente tem aqui o nosso indicador, o do Smart Money, eu deixo eles bem limpos. E olha só, aqui eu tenho a mínima semanal, tá? Então, quem está desatento pode correr o sério risco de tomar ali um flip aqui, né? Dele fazer um sweep de liquidez aí, né? Para fazer um pullback. Eu, particularmente, tomaria cuidado, porque lembra quando eu falo para vocês do topo forte. Então, ele chegou aqui, não conseguiu romper topo e veio embora. Sinal de que ele vai vir para tentar romper fundo. Aonde seria ponto importante de compra? Aqui nesse imbalance gigantesco que está marcado aqui com essa linha, tá? Que é a região do imbalance. Esse ponto é um ponto importante. Inclusive, ó, os 50% do imbalance ele coincide com aquele fundo aqui, tá? Então fiquem atentos quanto a uma possível movimentação assim, ó, tá? Então, se você for pensar por alguma coisa compradora, seria lá embaixo, tá? E não aqui nesse rompimento. Rompimento deixa a galera do varejo comprar aqueles que estão acostumados, tá? A gente não faz esse tipo de operação, beleza? E aí, além daqui deixa eu só marcar aqui esse carinha aqui, ó, OBV do 5, e depois eu tenho mais ainda uma outra região aqui, que é esse cara aqui, tá? Essa movimentação aqui, ó, que foi onde deu essa queda brusca aqui da parte da tarde. E aqui tem uma coisa que eu gosto muito, que é o topinho que fica os stop da galera, né? Então, normalmente ele costuma fazer essa movimentação de buscar liquidez acima desses topinhos que ficam aí, tá? Então, para o lado de cima, essas são as marcações que a gente tem. E aqui embaixo a gente tem deixa eu colocar com uma linha tracejada para ficar mais destacado aqui, tá? A gente tem esse fundo duplo aqui, que é um ponto de muita atenção, beleza? Fora isso, o resto tá lá em cima, ó. Semanal, o diário, esse aqui é do dia anterior, né? Esse aí, acho que é. Mas era isso, tá? Então ele sempre dá a movimentação do dia anterior, né? Que era a mínima e máxima do dia anterior. Amanhã vai estar marcado desse dia. Certo? Então, no índice, é isso aí que a gente tinha. Bora falar do dólar. O dólar hoje ele foi bem sacana, né? Onde ele deu aí essa movimentação. Deu também oportunidade na compra desse sweep até aqui. Foi acho que 15 pontos. Depois ele deu a descida, a queda monstruosa aí. E aí quando a gente fala que não tem nada a ver o dólar com o índice, né? Os dois caíram hoje, né? Os dois meio que desceram. Subiram e depois desceram. Ah, não, o dólar só desceu. O índice subiu, depois desceu, entregou tudo. Então tomem muito cuidado com esse negócio de o índice está subindo, o dólar vai vender, eu vou vender dólar, tá? Fiquem muito atentos em relação a isso, que isso aí é uma coisa que tem que tomar bastante cuidado. Olha só, onde foi a abertura do dólar hoje? Foi exatamente bateu nos 50% daquela marcação nossa e desceu com tudo. Teve essa oportunidade aqui de venda, tá? Quem prestou atenção pegou, tá? Porque como ele já rejeitou esse topo aqui, perdeu o fundo, ele voltou inclusive no order block que ele deixou aqui para dar a venda depois aí dessa movimentação. E depois à tarde ainda teve mais uma oportunidade compradora, só que aí já era uma compra bem arriscada, porque ele deixou equal high aqui e veio tentar romper o fundo, não conseguindo. Então era uma compra arriscada essa daqui, tá?
Por isso que a gente não fala assim, não, essa compra não é que perdeu, essa compra aí é uma compra avançada que eu, por exemplo, não faria nem morto, tá? Porque é um risco muito grande. O que que a gente tem aqui agora? Vamos lá. No order block, na parte do order block, a gente tem esse carinha aqui, tá? Depois tem a outra região lá embaixo e o outro lá embaixo ainda. Ó, aqui, ó, ele está considerando toda essa região aqui como order block. Só que como aqui já foi mitigado, a gente tem uma nova região aqui, que essa região, só para vocês entenderem, seria basicamente um alvo, tá, turma? Então, não é para vocês esperarem o preço descer aqui para comprar se ele chegar, não. É se ele chegar nessa zona aqui, ó, amanhã, abrir por aqui, segurar, não conseguir ter força para romper, é para vender aqui um alvo lá no fundo, tá? Agora, se ele der continuidade aqui, aí o jogo muda de figura, porque ele perdendo esse topo aqui, ele vai validar esse imbalance aqui e vai te dar uma bela oportunidade de trade na região compradora, tá? Falando em venda, a região vendedora do dólar é lá em cima. Por que que lá é a região vendedora? Porque olha só, esse aqui é o topo do, esse daqui é o topo da reversão, tá? Então, esse cara aqui é o cara que pode segurar o preço, certo? Esse candlezinho aqui do 15 minutos. Então, toda e qualquer decisão abaixo desse cara aqui é estar atento para venda ainda, né? Porque ele rompeu o fundo, né? Então, ele rompeu o fundo, ele validou essa estrutura aqui. Isso tudo aqui é liquidez interna. Então, o preço pode fazer isso aqui descer, assim como pode fazer isso aqui. Então, a atenção que vocês têm que ter é possível ponto de venda, possível ponto de venda, tá? Voltou, possível ponto de compra, para dar continuidade para cima. Então, estejam atentos em relação a isso aí na parte do dólar. Esse cara aqui eu já vou tirar porque já foi mitigado, né, na abertura do pregão hoje. E ali na parte de baixo são as regiões que a gente tem, são aquelas, tá? Então, esse é o conceito do dólar, tá? Fiquem atentos que ele quebrou uma estrutura aqui, ó. Olha lá, tá? Eu tenho um choque aqui. Então, o que que a gente pode esperar? Regiões, oportunidades até vendedoras nessa região aqui, para fazer isso aqui, certo? Então, fiquem atentos ali naquela região de cima, na abertura do pregão amanhã. Vamos falar agora do euro. Olha lá, euro acabou fazendo uma movimentação aí. O mercado foi muito volátil hoje por conta da notícia, né? Mas vocês veem que ele acelerou o processo, né? Ele veio, voltou, foi, voltou e veio aqui agora. E agora está segurando aqui. Pô, fiquem atentos com a perda dessa região aqui, ó, que aí ele pode vir buscar aqui embaixo, tá? Afinal de contas, ó, ele já veio, ele já fez os topos ali, perdeu esse fundinho aqui, tá? Ó, não conseguiu, só tirar aqui, ó. Vamos ver. Cá. Ele não conseguiu romper topo e perdeu o fundo, tá? Então, muito cuidado para tomar uma posição desse lado aí. Estejam atentos com essa movimentação aí do euro, beleza? As marcações elas seguem lá embaixo, ok? Comprador aqui, região comprador aqui, e aqui nesse meio aqui não tem nada, tá? Aqui já foi, esse cara aqui também já foi. O que eu tenho aqui agora é o order block lá de cima. Então eu tô no meio de um caminho aqui, onde eu tenho uma região importante lá em cima e região importante aqui embaixo, né?
Então, se o preço, por um acaso, voltar aqui, será para dar continuidade nesse movimento. Isso aí é a longo prazo, tá, turma? O que vocês têm que estar espertos aqui é nessa movimentação que ele está fazendo aqui. Cuidado, porque se ele não conseguir passar daqui, ele tende a ir lá para cima, ok? Então, fiquem espertos com essa movimentação de alta do euro, tá? Ele tá, como ele está segurando demais aqui, ó, para que ele vira vendedor mesmo, ele tem que perder isso aqui e voltar. Enquanto ele estiver aqui, se ele der oportunidade, vocês têm que procurar surfar o movimento que ele está indo, beleza? GBP-USD. O GBP-USD é a mesma situação do euro, tá? A gente tem aqui os order blocks ali em cima. Aqui na parte de baixo também, né? Tenho essas regiões aqui importantes. 15 minutos, tá? Deixa eu só botar aqui nesse carinha, porque aqui é uma região importante de segurar, tá? E percebam, ó, que a movimentação ó, no time frame grande, ó, tá vendo, ó? Ele está perdendo fundos e não está conseguindo renovar topos. Então, essa venda ela já está atrasada, porque a venda ocorreu aqui, tá? O Forex é o seguinte, o que é o correto a se fazer agora, né? A velha paciência do Forex, esperar ele voltar para você dar continuidade. Só que a gente sabe que ninguém faz isso, né? Então, saibam que tem todo o risco de tomada de decisão no meio do caminho, ok? Porque a gente está exatamente aqui, ó, no ponto de equilíbrio do preço. Fechou? Gold, o ouro lá, não adianta. Falei hoje, falei ontem, vou falar amanhã. Enquanto tiver esse cenário de incerteza, ouro é compra. Não pode pensar em vender ouro, tá? Ó, não pode pensar em vender ouro. Porque o ouro ele vai tentar subir cada vez mais, ok? Ó, agora já veio buscar essa região aqui. Isso aqui já foi, tá? Deixa eu... Aqui eu tenho esse ponto aqui agora. Que eu quero ver se ele já não tocou. Olha lá, já chegou mitigando, já foi. Por isso até que já desmarcou o order block. E agora o ponto é o próximo. É o aqui de cima, tá? E eu não vou deixar marcado só o topinho, não. Eu vou deixar marcado todo o topo, porque eu tenho um imbalance aqui embaixo, tá? Então, assim, ó, fiquem espertos que o alvo desse ouro agora é de novo bater nos 2.000, tá? Então, fica a dica aí para vocês tomarem cuidado. Agora, o ouro está muito ruim de tomar posição e tomar o que seria coerente de fazer. Seria algo do tipo, peraí, ou nessa região aqui, que ainda assim eu acho arriscado, tá? Ou nesse imbalance aqui embaixo, tá? Aqui são os pontos importantes aí, os pontos bons para você tentar pegar uma compra nesse ouro e subir com ele. Que infelizmente tá nessa situação aí. Nasdaq, vamos falar das Nasdaq. A Nasdaq hoje foi bem legal hoje também. Vamos botar aqui pro 15 minutos. Eu acabei não fazendo nada nos horários de notícia. Acabei operando na conta. Tomei um stop hoje na conta real aqui. Vendido aqui. E depois eu entrei vendido de novo na conta do teste e fiz
Aquela história, né? Na conta PA eu tomei stop, parei, fui para a conta do teste, entrei no mesmo lugar depois que ele rejeitou de novo. E aí peguei o trade e fiz $260 aqui nessa queda. Então, às vezes tem disso, né, turma? A gente já estava olhando pelos 5 minutos, ó. Tava olhando pelos 5 minutos. Aí eu entrei aqui, ele me estopou aqui, que eu deixei o stop curto mesmo. Depois eu entrei aqui na conta do teste. Peraí, deixa eu só. Aí depois na conta do teste eu entrei aqui e fui sair aqui. Peguei $260 nessa queda aqui. Então, é relativo, né? Tudo é questão do... Uma vez vai, depois que ele testou. Essa questão de ficar jogando de uma conta para outra é ruim, né? Porque aqui ó, eu tava no time na conta do teste, não tem como. Na hora que eu penso em... Se eu penso em mudar para operar, olha o tamanho do candle que já desceu, aí você não tem o que fazer, né? E como eu estava batendo ordem a mercado, então acabei ficando com um stopinho na conta real e o alvo na conta do teste. Beleza? O que a gente tem aqui agora? Vamos olhar aqui o 15 minutos. Ó, a gente está aqui nessa região que ele está trabalhando aqui. Ó, isso aqui é um imbalance dos 60 minutos, tá, galera? Então, assim, fiquem espertos com uma possível reação desse preço, tá? Ó, ele de novo fez um boss, fez um outro boss aqui, né? Só que por que ele não marca ainda? Porque realmente ele ainda não confirmou que isso aqui é um fundo, tá? Ele pode descer mais. Mas, de qualquer forma, essa descida agora, a gente tem o que aqui, ó? Aqui eu tenho só ruído nesse meio do caminho aqui, certo? Vamos botar aqui no gráfico de uma hora que fica mais limpo. Ó, tá vendo que eu tenho só ruído aqui nesse meio? Se eu for pensar em alguma coisa de pontos, eu tenho esse cara aqui, tá? Que ele foi um candle que capturou liquidez, então se ele foi um cara que capturou liquidez, ele tem stop ali em cima. E depois, quando a gente traz pro 15 minutos, ó, que é esse, eu tenho aqui nesse meinho esse cara aqui. Só que eu não vou marcar ele por quê? Porque eu tenho esse outro cidadão aqui, ó, que eu prefiro muito mais, tá? Prefiro muito mais deixar marcado o imbalance do que o order block abaixo dele, visto que esse Nasdaq respeita demais os imbalances. Fechou? Então, isso aí é o que a gente tem de marcação aí pro Nasdaq, tá? E aqui, ó, se por um acaso ele perder isso aqui, aí é aquela virada que pode buscar o ponto lá de cima. Fechou? E para finalizar, vamos falar do S&P. S&P que fez a movimentação aí, ele fez um movimento perfeito aqui nessa região aqui, desse imbalance, desse order block, aliás, tá? Aqui, tá? Veio pegar a liquidez ali e desceu diretão. Inclusive, ó, isso é uma coisa que vocês têm que prestar atenção, né, que é o seguinte, ó. Quando tem as aberturas de mercado ou notícia, sempre fiquem esperto com as extremidades, tá? Por que eu falo sempre ficar esperto com as extremidades? Porque ele sempre faz um zone to zone dos dois lados. Então, se você tiver paciência, você consegue fazer um trade, você pega. Ou toma um stop e pega um trade, ou pega um trade. Porque olha só, ele veio, subiu, chegou, desceu e subiu de novo e desceu de novo. Ou seja, deu 3 oportunidades aí de fazer a venda aqui, a compra aqui e depois a venda aqui, tá? Inclusive, vocês devem ter percebido aí, teve até candle com gap no meio do caminho, teve aqui no S&P e teve no Nasdaq hoje na hora da notícia, tá? Então, vocês imaginam o tamanho da volatilidade para dar gap no S&P e no Nasdaq, né?
Bora agora aqui deixar as marcações então. Então eu tenho aqui essa zona aqui, esse carinha aqui, ó, que é essa extremidade. A extremidade, ela é alvo, tá, turma? Isso aqui é alvo, porque se o preço quebrar a estrutura e voltar lá, ele volta para romper. Então chegando lá não é para vender, tá? Ali é alvo. Aqui nós temos aqui de novo essa mesma região aqui, tá? E aquela linhazinha sem vergonha que a gente já conhece, e é o stop de todo mundo que está preso ali atrás, tá? E para baixo a gente tem os dois alvos aí que já estavam marcados desde o estudo de ontem. Fechou, turma? Então era isso que a gente tem para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tenham todos aí um bom descanso, um excelente pregão amanhã, sexta-feira. Vamos todo mundo de levezinho, aquele stop curto, risco pequeno para pegar o trade do dia e fazer dinheiro aí. Fechou, turma? Grande abraço a todos. Aguardo vocês amanhã na live. Um grande abraço. Fui.